Com aqui de São Paulo, multou a Enel por falhas no fornecimento de energia do fim de 2025. A repórter Júlia Firmino chega agora com mais informações. Pelo menos 4 milhões de pessoas ficaram sem luz. E como é que está a situação hoje aqui em São Paulo, na capital paulista, depois da chuva? Bem-vinda, Júlia. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Para você, para quem está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, o Procon de São Paulo, de fato, multou a Enel em 14 milhões de reais, justamente por falhas no fornecimento de energia elétrica, não só a clientes aqui da capital paulista, mas também em outras 23 cidades da região metropolitana aqui de São Paulo. Em eventos que aconteceram ainda no fim do ano passado, né? Essas falhas aconteceram ainda no fim do ano passado. No mês de setembro, entre os dias 21 e 23, e também em dezembro, entre os dias 8 e 14 do mês de dezembro. Aí, a resposta da Enel, o que o Procon diz é que a resposta da Enel, as notificações do próprio Procon e também as reclamações dos clientes em relação a tudo isso, de fato, reafirmam que houve sim falha na prestação desse serviço. A gente ainda traz um outro assunto recente envolvendo a Enel, Thiago, que é o fato de que a empresa reconheceu recentemente que divulgou informações incompletas em relação aos clientes que ficaram sem essa energia nesse período do último apagão que teve aqui na capital de São Paulo, e envolveu também as cidades da região. De acordo com um documento que foi informado, que foi enviado pela Enel, no dia 19 de dezembro, a Superintendência de Fiscalização Técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, há informações incompletas sobre o alcance do problema e sobre a atuação das equipes que faziam, então, esse restabelecimento do serviço. Na época, a Enel disse que 2 milhões de consumidores ficaram sem luz, mas agora, com esse novo documento que foi entregue a essa superintendência no dia 19, a empresa disse, então, que a apuração final mostrou que o total aproximado foi de 4,4 milhões de clientes afetados ao longo do dia 10 de dezembro de 2025, que foi quando passou aquele ciclone extratropical aqui pela região. Esse número é mais do que a metade dos 8 milhões e meio, de consumidores atendidos de fato por essa empresa, por essa distribuidora aqui na Grande São Paulo. A gente lembra também que em dezembro a ANEEL já tinha iniciado um processo formal que pode levar à caducidade, que é a perda de contrato de concessão da Enel por conta dessas falhas graves e reiteradas que vem acontecendo, e não são só no ano passado, né, Thiago? A gente trouxe na época que isso já vem de alguns anos. E aí você tinha me perguntado sobre as chuvas aqui em São Paulo no dia de hoje, né? A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo na tarde de hoje por conta dessas chuvas fortes, raios, rajadas de vento que atingiram especialmente aqui a capital paulista, não só a região metropolitana. E aí as áreas mais atingidas aqui em São Paulo capital foram as zonas oeste, central, sul e leste. Em relação à cidade de São Paulo especificamente, a gente tem também um centro de gerenciamento de emergências que é da prefeitura, que colocou a capital em estado de atenção para alagamentos, especialmente na região sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, também emitiu alertas de tempestade para o estado, e um dos alertas, um dos avisos, classificado inclusive como perigo, indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora e riscos de queda de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. Tudo que traz, né? Tudo que é causado justamente pelas tempestades que são tão frequentes, e a Camila Yunis já tinha adiantado aí pra gente na previsão. Volto com você, Thiago. Pois é, eu lembro bem, viu, Júlia? Fim de 2023, 2024 também, 2025. Ou seja, não chove aqui em São Paulo desde ontem, né? Sempre que tem chuva, muitos transtornos e falta de energia, desde os tempos da Eletropaulo, que a gente se lembra muito bem. Bom trabalho para você, até mais tarde. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo e também o Nelson Kobayashi. Começo por você, Kobayashi. Primeiro, sobre essa história das multas que são aplicadas. Quando a gente fala, por exemplo, de greve de metrô, os metroviários também são multados por causa dessas paralisações, mas o que a gente fica sabendo é que nunca eles pagam absolutamente nada. E no caso da Enel, também não. Por que isso acontece, Koba?
Olha, Thiago, quando a gente ouve falar em 14 bilhões, nós, cidadãos, podemos imaginar que seja um valor muito alto, né? Mas para a Enel, isso é nada. Se a gente pega os balanços da empresa nos últimos anos, a gente vê que é uma empresa superavitária na casa dos bilhões. Aliás, a Enel usa o bobo do brasileiro, no caso do paulistano, para sustentar o prejuízo da empresa em outros países, onde ela é deficitária. É isso que acontece. E aí, 14, se a gente leva em consideração a cidade de São Paulo, está falando de R$ 1 por habitante, praticamente. Se a gente pega, por exemplo, o dado que trouxe depois da Júlia, de que a empresa corrigiu o número de pessoas impactadas para 4,4 milhões de impactados, no final das contas, a Enel está sendo multada em pouco mais de R$ 3,50, aproximadamente, por pessoa que ficou, às vezes, dias sem luz. É nada. Então, o PROCON, sim, deve multar, deve fiscalizar, porque é uma empresa da iniciativa privada, que é concessionária de um serviço público, mas que deve responder ao Código de Defesa do Consumidor. Isso a Justiça já tem como uma jurisprudência consolidada. E respondendo ao Código de Defesa do Consumidor, deve sim ser multada, mas em valores que possam inibir a má prestação de serviços. Esses 14 milhões só incentivam a Enel a continuar fazendo o que faz há muito tempo, que é desprestigiando o paulistano e desprezando o bom serviço que essa cidade deveria receber. E é o que tudo indica, né, Denise? O governo federal, estadual, prefeitura, todos os entes podem entrar nessa discussão, mas a Enel vai continuar prestando serviço aqui em São Paulo, pelo menos até em algum momento, né? Bom, nesta semana houve um posicionamento diferente do presidente Lula, que cobrou mais investigações a respeito da atuação da Enel, e isso abriu talvez a possibilidade que cabe ao governo federal antecipar o término do contrato com a Enel e a busca por outra concessão, ou o próprio Poder Federal assumindo a gestão dos serviços na cidade de São Paulo, nas áreas de concessão da empresa. Agora, resta ver qual a eficácia da multa. O Kobayashi colocou muito bem que não tem essa eficácia que se espera, tanto que a judicialização de boa parte do que já houve de multas aplicadas à Enel, algo da ordem de 345,4 milhões de reais em multas. Desde 2020 já recebeu 374 milhões e até agora isso não chegou na ponta final no consumidor. Consumidores que perderam alimentos, que perderam remédios, que sofreram danos por conta da falta de luz. Na minha casa mesmo ficamos 3 dias sem luz, foi um transtorno total. Então, são milhões de brasileiros, de paulistas, no caso aqui da cidade de São Paulo e de outras cidades também da concessão da Enel, que ficam aguardando melhoria dos serviços ou então ressarcimento das perdas.